Olá, meu nome é Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ e agora nós vamos falar um pouco mais sobre a convecção forçada, né? A gente falou na última aula que a convecção forçada ela tem dois tipos de escoamento basicamente, escoamento externo e escoamento interno. Nesse momento a gente vai falar sobre o escoamento externo e como a gente analisa, né, para calcular o valor de Nusselt e, por consequência, o coeficiente convectivo dentro desse panorama que a gente está estudando agora de convecção forçada externa. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é as correlações, né, que nós vamos ver, elas sempre vão nos dar Nusselt a partir de, por exemplo, Reynolds e Prandtl para convecções forçadas. E a partir de Nusselt, a gente vai encontrar o coeficiente convectivo, pois a gente bem lembra que Nusselt é igual a HLC sobre KF, certo? Só que, dependendo do tipo de condição da sua placa, ou até mesmo do escoamento, ou da geometria que você tem, você vai observar que o cálculo de Nusselt, aqui eu vou colocar assim, uma função de Reynolds e Prandtl, ele vai mudar. Eu vou ter correlações diferentes para cada tipo de física do meu problema, certo? Então, a ideia, gente, vai ser basicamente a seguinte. Eu vou aqui montar um passo a passo que a gente vai fazer, tá? Sempre que a gente tiver problemas com escoamentos forçados, internos e externos. Então aqui a gente vai fazer um fluxograma de passo a passo de como a gente resolve esses tipos de problema, beleza? Para calcular o coeficiente convectivo a partir do Nusselt. O primeiro de todos e mais importante é... Então vamos lá. Só para escrever aqui. Passo a passo para o cálculo de H. Note que nessa parte de escoamento externo e interno aqui, a gente não vai entrar tanto na parte teórica em si. Por quê? A gente viu já um pouco dessa parte na introdução à convecção. Então agora o que eu tenho interesse é calcular o coeficiente convectivo. E o passo a passo para calcular o coeficiente convectivo em convecção forçada, quando eu tenho um escoamento externo ou um escoamento interno, é basicamente o mesmo, tá? Então o primeiro passo a passo vai ser o seguinte. O ponto 1 é identificar a geometria do escoamento. Ok? Então, por exemplo, aqui eu posso ter placa plana, posso ter cilindro, posso ter esfera, e aqui, um outro cara que a gente vai ver daqui a pouco, que é a matriz tubular, né? Para nível de graduação, ok? Isso aqui vai estar inerente a escoamento, convecção, né? Na verdade, convecção externa. Convecção forçada externa, ok? Qual o segundo passo, então? O segundo passo é a gente identificar a temperatura de referência. Então, o segundo passo é identificar a temperatura de referência. Ok? Para o escoamento externo, a gente vai usar TF, como sendo TS mais T infinito dividido por 2. Quando a gente fala de escoamento interno, essa temperatura vai ser a TM média, que é a temperatura de entrada, que eu vou botar assim, temperatura I, mais a temperatura de saída, dividido por 2. Ok? In de in e O de out. Show de bola? E a partir disso, depois que eu identifico essa minha temperatura de referência, é o passo 3, que é obter as propriedades do fluido na temperatura de referência.
de referência. Ok? A partir agora desse momento, eu posso ir para o passo 4, que é identificar qual regime de escoamento que eu estou tendo. E aí, gente, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Se vocês perceberem, a gente viu que Nusselt é função de Reynolds, certo? E que Reynolds é função de quem? Velocidade, densidade, viscosidade e, por exemplo, no caso de um tubo, o diâmetro desse meu tubo. Agora imaginem o seguinte. Eu tenho o mesmo fluido. Vamos olhar para a água, por exemplo. A gente vai manter toda a física do problema igual. O tubo com as mesmas direções, com as mesmas dimensões, com a mesma viscosidade, que a gente não mudou o fluido, certo? Com tudo igual, tudo igual. O único parâmetro que a gente vai mudar vai ser Reynolds, ok? Reynolds não, desculpa. O único parâmetro que a gente vai mudar vai ser a velocidade e a gente vai ver o impacto dela em Reynolds e, por consequência, no Nusselt e, por consequência, no coeficiente convectivo. Então, vamos fazer isso. Vamos escrever aqui, então, o seguinte. Nusselt igual a um C Reynolds elevado a M Prandtl elevado a N. Tá? De forma genérica. O que a gente observa? Reynolds, a gente sabe que é Rho infinito D sobre Mi. Ou, também pode ser 4Mi ponto pi d Mi. Isso a gente está olhando para um tubo, certo? Ou para uma esfera, por exemplo. Então vamos pensar o seguinte. Vocês já fizeram esse experimento na casa de vocês? Se não fizeram, eu recomendo. Pegue uma bebida quente, por exemplo, um refrigerante qualquer que esteja aí guardado, que não esteja na geladeira. Pega gelo e põe nesse refrigerante. Você vai observar o seguinte, lembrando sempre que o H está relacionado com a facilidade com que eu vou trocar calor entre entre uma superfície e um fluido, certo? Basicamente isso, entre dois caras ali. Então, qual vai ser a ideia aqui? Se você pegar esse seu refrigerante ou seu suco quente e botar, por exemplo, 2 pedrinhas de gelo e você deixar ali parada, você vai ver que o gelo ele vai demorar um certo tempo para descongelar e resfriar a sua bebida. Mas agora, faz o seguinte, pega o gelo, põe na sua bebida, pega uma colher e fica rodando assim, ó. Fica misturando, agitando esse meio. Você vai perceber que, o teu gelo vai descongelar muito mais rápido e 2, que a sua bebida, por consequência, vai ficar fresca com maior facilidade. Por que isso acontece, Matheus? Bem, o que você fez quando você começou a agitar aquele seu refrigerante, né? Você, na verdade, estava aumentando a velocidade do escoamento. Por consequência, você estava gerando um maior grau de mistura. O que faz com que, se eu aumento a velocidade do meu escoamento, eu estou aumentando o Reynolds. Então, estou tendendo a ter cada vez mais uma aproximação de um regime turbulento. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que Reynolds aumente, por consequência, Nusselt também vai aumentar e, por consequência, o coeficiente convectivo também vai aumentar, certo? Por quê? Porque eu tive um maior grau de mistura. Então, de forma genérica, galera, a gente sempre espera o seguinte, quanto mais for turbulento o meu escoamento, maior vai ser esse grau de mistura e, por consequência, maior vai ser essa taxa de transferência de calor por convecção. Por quê? Porque eu estou esperando que o Reynolds aumente, por consequência, Nusselt vai aumentar e, por consequência, o coeficiente convectivo também aumenta. Então, por exemplo, se você está num problema aí na sua empresa, está num problema que você está tendo que fazer na prova, e o professor ele te dá, ou na vida prática, você tem 2 condições. Uma onde você tem os mesmos fluidos, na verdade, analisando o mesmo fluido, você tem o mesmo fluido ali. O que você observa? Você observa que, se eu começo a calcular o coeficiente convectivo com o regime turbulento e o coeficiente convectivo com o regime laminar e o coeficiente convectivo com o regime turbulento eu encontro menor, provavelmente você fez alguma conta errada, porque espera-se que, quanto maior o regime turbulento, maior o grau de mistura, maior a transferência de calor.
De igual forma, a gente também pode olhar para a viscosidade do meu fluido. Por exemplo, se você olha para um fluido, vamos olhar para óleo e água. Quem é mais viscoso? O óleo. A gente sabe que o óleo é mais viscoso. Então, o que você espera? Você espera que o óleo ele tenha uma maior resistência ao escoamento. E, por consequência, ele tenha um maior grau de dificuldade de ser misturado. Então, se você pega água e óleo, mantém o diâmetro do tubo, a velocidade do escoamento, você vai observar que o Reynolds, para a mesma velocidade, para o mesmo domínio, para a mesma física do problema, mudando apenas o fluido, você vai observar que o Reynolds para o óleo tenderá a ser menor do que para a água, certo? Então, naturalmente, você espera que o coeficiente convectivo para o óleo seja menor do que para a água. Então, é sempre de extrema importância a gente não só apenas sair calculando esses números adimensionais, mas entender na prática o que esses números adimensionais vão estar trazendo para a gente, beleza? O próximo passo vai ser, depois que eu calculei qual é o regime de escoamento, eu vou escolher então agora uma correlação apropriada, ok? E aí, escolhendo essa correlação apropriada, depois eu vou calcular o coeficiente convectivo. Calcular H. E agora eu vou mostrar para vocês uma tabela que tem várias dessas correlações para vocês olharem e entenderem o que a gente está falando. Se vocês olharem aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma tabela com várias correlações, onde você tem a geometria e tem a condição. Então, por exemplo, ali a primeira, tá vendo que tem um xizinho, né? Esse cara é o núcleo local, então eu vou ter que calcular o Reynolds local. Todo mundo que tiver ali, ó, com barra, é porque eu estou calculando no seu médio. Então eu vou calcular o H convectivo médio a partir dele. E note, todos eles têm uma geometria e tem uma condição. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse NL ali, beleza? Esse no seu L barra de placa plana. Observe que a gente tem uma equação, ok? Que depende de Reynolds e de Prandtl. Ele é para placa plana e qual é a condição? Escoamento misto, temperatura da superfície constante, propriedades obtidas em TF, Reynolds crítico tanto, e Reynolds entre maior do que 10 a oitava e Prandtl entre 0,6 e 60. Então posso usar aquele ali. Por exemplo, cilindro. Cilindro, uma que é muito usada, é essa aqui, ó. C, Reynolds, D, M, elevado a Prandtl 1/3. Para cilindro. Quando que eu uso isso aqui? Temperatura constante, TF, então você vai pegar as propriedades do fluido em TF, Reynolds do diâmetro, Reynolds do cilindro, na verdade, tem que estar entre 0,4 e 4 vezes 10 a quinta, e Prandtl maior do que 0,7. Então você tem aqui uma tabela com várias correlações. Depois eu vou deixar essa tabela disponibilizada para vocês, ok? Algo importante que a gente precisa saber agora. Quando que eu tenho a mudança de regime laminar para turbulento? Para tubos, eu tenho regime laminar toda vez que Reynolds for menor que 2.500. Tá? Algumas literaturas dizem 2.300 ou 2.500, mas você sempre pode ter essa ideia. E para a placa plana, a gente viu que para a placa plana, quando eu tenho Reynolds maior do que 5 vezes 10 elevado à quinta, eu tenho regime turbulento. Ok? Então, a estratégia é sempre essa, galera, para calcular o H. Ok? A gente primeiro define a geometria, identifica a temperatura de referência, obtém as propriedades do fluido nessa temperatura, calcula o Reynolds e, por fim, a gente obtém a correlação apropriada. Aqui, ficou faltando só um aqui, né? Na verdade, aqui é calcular Reynolds. E aqui é o 5 e o outro é o 6. Ok? 5 e 6. Então, esse é o nosso passo a passo. Define a geometria, calcula a temperatura de referência, obtém as propriedades nessa temperatura, calcula Reynolds, pega a correlação apropriada e calcule H. Nas próximas cenas a gente vai ver agora um exercício como a gente pode resolver isso, ok? E depois a gente vai entrar já na parte de convecção natural, que é um pouquinho diferente. A gente não usa mais Reynolds
para identificar se o escoamento vai ser turbulento ou laminar. Então, na prática, a gente, na verdade, vai ver um regime agora laminar e depois a gente vai entrar em exercícios.